Fala aí, galera, beleza? Estou de volta com a aula de quantidade de movimento e impulso, tranquilo? Parte 2. E aí nessa aula de hoje nós vamos usar os conceitos de quantidade de movimento e impulso, né? Naquele lance que eu falei de um corpo se colidir com o outro, né? Por exemplo, para que serve a quantidade, você saber, né, se a quantidade de movimento vai ser grande ou vai ser pequena. Aí eu disse que a quantidade de movimento, ela se relaciona com o impulso, né? Ou seja, com a força de impacto que o corpo vai ter com o outro, ou seja, numa colisão. Então na aula de hoje nós vamos estudar as colisões ou choques, né? Choque, colisão mecânica, dá no mesmo, né? Colisão, a pancada que um corpo faz no outro, a força que um corpo vai fazer no outro, né? Vamos estudar também conservação da quantidade de movimento, né? Quando a quantidade de movimento se conserva, e também velocidade relativa, tá? Velocidade relativa entre dois corpos, tá? Velocidade um em relação à velocidade do outro, e também o coeficiente de restituição, tá? Que está presente aqui nos tipos de colisões, que são 3 tipos, beleza? Para a gente começar, vou falar sobre a conservação da quantidade de movimento, que é bem simples, tá? A conservação de alguma coisa. Nós já estudamos conservação da energia mecânica, né? E a conservação de alguma coisa, da energia, conservação da quantidade de movimento, é quando aquilo não muda, não varia, né? Quando essa grandeza física não se altera. E quando eu digo conservação da quantidade de movimento, significa dizer que a quantidade de movimento não vai se alterar. Então, por exemplo, vamos supor que um carro possui uma quantidade de movimento numa ladeira, vamos supor que um carro numa ladeira, tá? O cara desliga o motor, solte o freio e deixa o carro descer. Vamos supor que em um determinado instante a quantidade de movimento do carro é de 5.000 kg/s. E no final da ladeira, vamos supor que continua sendo 5.000 kg/s. Ou seja, se os valores são os mesmos, antes lá em cima na ladeira e depois lá embaixo na ladeira, significa que a quantidade de movimento se conservou. Se por acaso a quantidade de movimento antes não foi igual à quantidade de movimento depois, significa que a quantidade de movimento não se conservou. E aí teve uma perda de energia aí, né? Perda de quantidade de movimento. E aí, por exemplo, se eu desprezar as forças externas, ou seja, desprezando as forças externas, força de atrito, força de resistência do ar, né? A força de resistência de alguma forma, você tem que, se a força externa, se as forças de resistências não existir, então não vai existir uma força que cause um impulso, né? Lembra que impulso da aula passada é a força vezes o tempo. Então, se não tem força de atrito atuando nas rodas do carro, por exemplo, significa que sem força não tem impulso, né? Então você não vai ter uma força para fazer com que essa quantidade de movimento diminua, né? E aí você tem que a quantidade de movimento de antes é igual a de depois. Que a gente pode falar quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, ou simplesmente falar que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois, beleza? Então chamar de inicial e final antes e depois dá no mesmo. Então, conservação da quantidade de movimento é quando não tem forças externas, ou seja, força de atrito, força de resistência do ar. Então não tem força dissipando energia, dissipando quantidade de movimento, tranquilo? Quando eu mantenho velocidade, mantenho quantidade de movimento. Outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte, talvez relembrar, para quem não viu, saber velocidade relativa, porque a velocidade relativa é o que eu vou aplicar, por exemplo, no coeficiente de restituição, tá? Que está relacionado às colisões, tá? Numa batida, numa colisão. E aí é o seguinte, velocidade relativa também é tranquilo, facinho, ó. Quando eu tenho dois corpos colidindo na mesma direção em sentidos opostos, ou seja, um para a direita e outro para a esquerda, tá? Sentidos opostos, tipo assim, dois carros colidindo de frente. Puf. Significa que eu tenho que pegar as velocidades dos dois, tá? E somar essas velocidades para você ter uma velocidade relativa. É como se, por exemplo, eu tivesse dois carros, um a 40 e o outro a 60, e eles se colidem e batem de frente. Puf. É mais ou menos como se eu tivesse um parado e o outro com 100 km por hora.
né? Um a 40 e o outro a 60 é a mesma coisa que se um estiver parado e o outro estiver indo em direção a ele a 100. Então a batida, a colisão é exatamente igual, tá? Por quê? Porque a relação entre as velocidades dos dois na colisão dá 100, né? Por quê? 40 mais 60, 100. Então quando eles se chocam em sentidos contrários, beleza? Tipo de frente, por exemplo, você soma as velocidades. Quando eles se chocarem e estiverem se movendo no mesmo sentido, ou seja, os dois estão indo para a sua direita, né? Só que o de trás está mais rápido. Então ele vem, pum, bate na traseira. Quando um carro bate na traseira de outro, beleza? Esse outro se movendo. E aí seria mais ou menos assim. Vamos supor que o da frente está a 40, vou usar os mesmos valores. 40 e o de trás é 60. Então quando o de trás bate no da frente, como o da frente estava se movendo, a pancada não é tão forte quanto fosse de frente. Porque de frente você soma os 60 de um com 40 do outro dá 100. Na traseira a pancada não é tão forte. O dano não vai ser tão grave quanto se fosse de frente. Por quê? Porque você subtrai a velocidade do mais rápido pelo mais lento. 60 menos 40, 20. É como se o da frente tivesse parado e o de trás batesse nele a 20. Beleza? Então você subtrai as velocidades. Então, velocidade relativa no choque, na colisão de dois corpos, tá? Com velocidades, pode ser metro por segundo, quilômetro por hora, tanto faz. E aí você faz a relativa assim, só que as duas velocidades têm que estar na mesma unidade. As duas em quilômetros por hora ou as duas em metro por segundo. Tranquilo? Nessa colisão, nesse impacto, nós temos três formas de colidir, de choques, né? Que são perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica, tá? Nessas três colisões ou choques, tanto faz, nós temos a relação do coeficiente de restituição. O que seria o coeficiente de restituição? Que esse Ezinho aqui, né? É um Ezinho, um E minúsculo, tá? O coeficiente de restituição é um valor, tá? Quando eu digo coeficiente, ele é só um valor, ele é só um número, tá? Então esse Ezinho aqui, ele vale 0, vale 1, vale 0,5, 0,6, mas não tem unidade, tá? Então esse coeficiente de restituição, ele é adimensional. Adimensional é que não tem dimensão, beleza? Por quê? Porque para descobrir o coeficiente de restituição, o que é o coeficiente de restituição? É a razão, a divisão entre duas velocidades relativas, tá? Velocidade relativa, duas velocidades relativas. Então, se as velocidades relativas estiverem em metros por segundo, quando eu dividir, por exemplo, 5 metros por segundo dividido por 10 metros por segundo, vai dar meio. Só meio, só 0,5. Por quê? Porque o metro por segundo em cima, metro por segundo embaixo, cortou, então não tem unidade. Então eu corto as unidades de cima e embaixo, sobra nada. Então o coeficiente de restituição não tem unidade, é só um número, é só um valor. E esse número, esse valor, se refere ao quê? Tem relação com o quê na prática, vamos dizer assim? Bom, numa colisão entre dois corpos, né, você pode colidir, esses dois eles podem colidir de frente e, pum, se separar, né? Ou se colidir, por exemplo, se o 1 estiver mais rápido que o 2, pode colidir e o 1 levar o 2, arrastar o 2, e arrastando. Então, quando um corpo se choca com o outro e vai arrastando esse corpo, não se desgruda, não se separam, né, eles vão juntos, significa que não existe coeficiente de restituição. Não tem coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é 0. Por quê? Porque um foi arrastando o outro. Ou seja, o movimento dos dois não se restituiu, não retornou, não voltou o que era antes, tá? Diferente que se eu tiver, por exemplo, o choque de imagina uma bola de sinuca, duas bolas de sinuca, né? Uma bola vem aqui em direção a essa que está parada, bate, pum, para e a outra vai. E a velocidade com que essa bola vinha, vamos supor que ela vem com 2 metros por segundo de velocidade, tá? Se ela bate nessa aqui com 2 e a que estava parada sai com 2, significa que o coeficiente restituiu, né? Ou seja, teve uma restituição total de 100%, porque a velocidade que ela tinha antes vai ser a mesma que ela tem depois. Então você tem uma restituição completa. Então você pode ter uma restituição completa, restituir o movimento de uma para outra completamente, tá? A velocidade que ela tinha antes vai ser a mesma que ela vai ter depois. Eu posso não ter coeficiente de restituição quando um bate vai arrastando o outro, tá? Eles não se separam. Ou eu posso ter uma separação, mas tipo assim, a bola que bateu continua se movendo junto com a outra,
tá? Só que separados, não grudados, né? Então nós vamos usar esse coeficiente de restituição, tá? Para poder aplicar ele nas colisões, tranquilo? As 3 colisões possíveis entre corpos. E aí esse coeficiente de restituição, ele nada mais é do que o quanto os corpos vão restituir, né? Esse coeficiente de restituição, por exemplo, é a razão, é a divisão entre a velocidade relativa, que nós vimos aqui, né? Relativa, de uma colisão entre 2 corpos, relação entre uma velocidade e outra, de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Então, como assim afastamento e aproximação? Bom, aproximação é quando eles forem se chocar, sejam em sentidos, no mesmo sentido, aliás, sentidos opostos ou no mesmo sentido, tá? Seja em sentido oposto ou no mesmo sentido, vai haver uma colisão. Então você vai ter uma velocidade relativa entre os dois antes e depois. Antes e depois. Beleza? Então você tem uma colisão de aproximação, quando eles vão colidir, ou seja, antes de colidir, né? Aí, pum, colidiu. E depois? Depois eles se afastam, né? Ou se movem juntos, dependendo de cada caso. Eles podem se colidir, pum, e se separar, né? Ou se colidir, pum, e se separar um para cada lado, com velocidade diferente, tá? Ou podem colidir e um arrastando o outro, tá? Então, esse VRAF, afastamento, seria depois da colisão, do choque, e o AP, aproximação, antes da colisão, antes do choque. Tranquilo? Esse coeficiente de restituição, que varia entre 0 e 1, tá? Varia entre 0 e 1. Ele vai ser utilizado, por exemplo, no choque, nas colisões, perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica. Tranquilo? Quando, por exemplo, um choque perfeitamente elástico, o nome já está dizendo, perfeitamente elástica. Perfeita é quando a elasticidade é 100%, é total. Então eu digo que o EC, o coeficiente de restituição, é 1, ou seja, houve restituição total de 100%. Tranquilo? E aí eu digo que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Uma coisa importante aqui, ó, é que em qualquer colisão dessas, tá? Em qualquer choque desses 3, que a gente vai ver agora, a quantidade de movimento final vai ser sempre igual à quantidade de movimento inicial. A gente vai considerar aqui que está havendo uma conservação da quantidade de movimento. Então a gente aplica essa conservação da quantidade de movimento aqui, tá? E em qualquer dos três tipos de colisões ou choques, a quantidade de movimento final vai ser igual à inicial. O que muda é a energia, né? A energia cinética entre antes e depois, entre final e inicial. Por quê? Porque numa perfeitamente elástica, ou seja, um sistema conservativo de energia cinética, né? Significa que a energia cinética vai se conservar. Então a energia cinética de antes da colisão é igual à energia cinética de depois da colisão. Então você tem ele se colidindo e se separando, tá? O coeficiente de restituição vai ser 1, tranquilo? Porque esse valor de velocidade relativa vai ser igual do afastamento em relação à da aproximação. As velocidades relativas vão ser iguais, quando dividir vai dar 1, ou seja, um coeficiente 100%. Então restituiu após a colisão, pum, 100%. Parcialmente elástica é quando você tem um sistema dissipativo. E um sistema dissipativo, nós já vimos energia mecânica, tem que lembrar, no sistema dissipativo você tem perda de energia. Então você tem perda de energia cinética, ou seja, a energia cinética final, ou seja, depois da colisão, né, é menor do que a energia cinética inicial, diante da colisão, né? Então eles vão se colidir, pum, aí separou. Antes da colisão tinha uma energia cinética, depois vai ter uma energia cinética menor. Por quê? Porque nessa colisão houve uma perda de energia, lembra? Sistema dissipativo é quando tem perda de energia, né? Essa perda pode ser uma transformação para energia térmica, por exemplo. No choque há um aquecimento entre eles, né? Um atrito entre os dois carros, duas esferas, né? Duas bolas, duas pessoas, dois corpos quaisquer, né? No choque pode rolar um atrito ali e ter uma perda de energia. Aí seria energia dissipada, né? Por esse sistema dissipativo. Eles colidem e continuam se separando, tá? Então qualquer um dos dois choques
elástico, perfeitamente ou parcialmente elástico, você tem a separação dos corpos, vão se separar. Sendo que agora, já que teve perda de energia, o seu coeficiente de restituição não vai ser mais 100%. Tá? Ele vai girar em torno de entre 0 e 100%, entre 0 e 1. Tá? Então, na hora que você for dividir esse valor aqui, vai dar de 0 até 1, beleza? Parcialmente elástica, ou seja, 10%, 20%, 60%, 90% de restituição. 100% só no perfeitamente elástica, onde você não tem perda de energia. Aqui você tem perda de energia. Então, se você perdeu energia, você não vai ter uma restituição completa, beleza? Um retorno completo, né? Você não vai ter um retorno 100% após a colisão. E num choque ou colisão inelástica, tá? Numa colisão inelástica, você continua tendo um sistema dissipativo. Na inelástica é aquela que quando bate, um vai arrastando o outro, né? Pum! Arrastando o outro. Imagina um caminhão batendo na traseira de um carro. E esse caminhão vai arrastando esse carro. Quando eles colidem e não se separam, significa que um corpo foi arrastado e você tem uma restituição zero. Eles não vão se separar. Então você vai ter uma restituição aqui, perfeitamente elástica, quando eles se separam. Aqui, parcialmente elástica, mesmo perdendo energia, eles se separam. Você tem um pouco de restituição, tá? Dependendo dos valores, né, das velocidades relativas de afastamento, de aproximação. E aqui você não tem restituição nenhuma. Tranquilo? Você tem zero. E aí significa que você tem uma energia cinética final menor do que uma energia cinética inicial. Tranquilo? Ó, por que aqui vai dar zero, esse Ezinho vai dar zero? Porque, nesse caso, a velocidade relativa de afastamento dá zero. Tá? Então, no coeficiente, numa colisão inelástica, a velocidade relativa de afastamento, ou seja, o que é afastamento? Depois da batida, lembra? Ó, pum, foi arrastando, né? Não tem velocidade de afastamento depois da batida, depois da colisão, né? Se não tem velocidade de afastamento, zero dividido por qualquer valor, zero. Dá sempre zero. Então o coeficiente restituição vai ser zero. Não vai ter restituição, 0% de restituição. Tranquilo? Esses são os 3 tipos de colisões que se relacionam com a restituição da colisão ou do choque, né? Ou de uma batida. Tranquilo? A conservação, que não tem forças externas para dissipar energia. E a velocidade relativa, para poder entender esse lance de afastamento, aproximação, tranquilo? Essa foi a parte 2, para a gente encerrar, quantidade de movimento e impulso, beleza? Saber aplicar aí nas questões, agora só exercitando, fazendo exercício para entender bem isso daí, beleza? Espero que tenham gostado, física é linda, abraço!